E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo para o canal. Quem não é inscrito já se inscreva, deixe o seu like, comente e compartilhe com seus amigos. E vamos pro vídeo. 5 lugares assombrados no mundo. A casa em Amityville, Estados Unidos. Em 1965, a família DeFoe adquiriu uma casa em Amityville e colocou uma placa na entrada dizendo "Grandes Esperanças". Mas parece que o filho da família, Ronald Jr., não concordava com os dizerem. Em uma madrugada de dezembro de 1974, Ronald assassinou toda a família, pai, mãe, 2 irmãs e 2 irmãos, a tiros, e após isso foi condenado à prisão perpétua. Depois do acontecimento, a família Lutz se mudou para casa, mesmo sendo alertada do que havia ocorrido ali 13 meses antes. Por conta disso, optaram por abençoar o lugar. Durante a bênção, o padre ouviu em um dos quartos: "Vai-te embora", mas não avisou nada para a família. Deveria. Os fenômenos que aconteceram na casa foram tão intensos e assustadores que a família se mudou de lá após 28 dias. Objetos voando pelos quartos, lodo verde escorrendo pelas paredes, crucifixos virados para baixo, vozes, barulhos, solavancos e levitação dos corpos dos próprios moradores. Foram alguns dos acontecimentos que assombraram os Lutz no mês em que lá estavam. Durante uma investigação sobrenatural, uma foto capturou um menino espreitando uma porta, mas não havia crianças no grupo. PS. Não se esqueçam que muitas dessas histórias são contadas pelo povo, e por isso a veracidade é sempre duvidosa. Catacumbas de Paris, França. Na segunda metade do século XVIII, os cemitérios da França ficaram superlotados e começaram a ameaçar a saúde da população. Uma vez que espalhavam doença pela cidade, a solução transferiu os mortos para os caminhos subterrâneos, que foram criados com acessos às pedreiras da cidade. As ossadas eram tantas que levou 2 anos para fazer a mudança. Formou-se então o que hoje é conhecido como as Catacumbas de Paris, que tem cerca de 400 quilômetros de extensão. Muitas pessoas relatam ouvir vozes, terem sensação de estarem sendo perseguidas, avistarem sombras, sentirem quedas de temperatura e alguns até dizem que são puxados pelas roupas, agarrados ou estrangulados. Fordlândia, no Pará. Ford tinha a intenção de usar Fordlândia para abastecer suas empresas de látex, necessária à confecção de pneus para seus automóveis, então dependentes da borracha produzida na Malásia, na época colônia britânica. Os termos da concessão isentavam a companhia Ford do pagamento de qualquer taxa de exportação da borracha, látex, pele, couro, petróleo, sementes, madeira e outros bens produzidos na gleba. As negociações foram conduzidas por Jorge Dumont Villares, representante do governador Dionísio Bentes, em visita a Henry Ford nos Estados Unidos. Os trabalhadores das plantações recebiam uma alimentação típica norte-americana, como hambúrgueres instalados nas habitações, também ao estilo norte-americano, obrigados a usar crachás e comandados num estilo em que não estavam habituados, o que causava conflitos e baixa produtividade. Em 1930, os trabalhadores locais se revoltaram contra gerentes truculentos, que tiveram que se esconder na selva até o exército brasileiro intervir e restabelecer a ordem. O governo brasileiro suspeitava dos investimentos estrangeiros, especialmente na Amazônia, e oferecia pouca ajuda. Ford ainda tentou realocar as plantações em Belterra, mais para o norte, onde as condições para a seringueira eram melhores, mas a partir de 1945, novas tecnologias permitem fabricar pneus a partir de derivados do petróleo, o que tornou o empreendimento um total desastre, causando prejuízos de mais de 20 milhões de dólares. Com o falecimento de Henry Ford, seu neto Henry Ford II assumiu o comando da empresa nos Estados Unidos e decidiu encerrar o projeto de plantação de seringueiras no Brasil, através do decreto
o governo federal brasileiro definiu as condições de comprar um acervo da companhia Ford Industrial no Brasil. A Ford foi indenizada em aproximadamente $250 mil e o governo brasileiro assumiu as obrigações trabalhistas dos trabalhadores remanescentes, além de receber 6 escolas, 4 em Belterra e 2 em Fordlândia, 2 hospitais, estações de captação, tratamento e distribuição de água nas 2 cidades, usina de força, mais de 70 quilômetros de estrada, 2 portos fluviais, estação de rádio e telefonia, 2.000 casas para trabalhadores, 30 galpões, centros de análise de doenças e autópsias, 2 unidades de beneficiamento de látex, vilas de casas para admissão, departamento de pesquisa e análise de solo, plantação de 1.900.000 seringueiras em Fordlândia e 3.200.000 em Belterras. Mansão Winchester, Estados Unidos. Com certeza uma das histórias mais bizarras dessa lista, talvez não pela assombração, mas por aquilo que a assombração causou na protagonista do enredo. Você deve saber que Winchester foi uma das armas mais famosas no oeste americano no século XIX, e por isso rendeu uma boa fortuna à família que levava seu nome. Sarah casou-se com o filho de Oliver Winchester, fundador da companhia que criou a arma, e herdou a fortuna da empresa após a morte do seu marido. Mas não foi apenas isso que a moça herdou. Aparentemente, ela também ficou com uma revolta daqueles que perderam a vida por uma Winchester. Depois que se tornou viúva, Sarah passou a ouvir barulhos, gritos e pancadas por toda a casa. Assustada, saiu à procura de uma médium espírita, que, por sua vez, informou que Sarah estava sendo alvo do ódio dos espíritos mortos por Winchester, e aconselhou a mulher a mudar de casa, uma vez que encontrasse o lugar certo, promover uma reforma para que os bons espíritos pudessem se acomodar em sua nova residência. Acontece que Sarah criou uma compulsão por reforma. A partir do momento em que encontrou a casa, a mulher Winchester só parou de reformá-la quando morreu, 38 anos depois. Durante esses anos, as reformas aconteciam 24 horas por dia. Sarah não contratou arquiteto e nem engenheiro. Segundo a lenda, ela era guiada pelos bons espíritos. A moça mandava construir quartos e os quebrava no dia seguinte. Mandava levantar escadas que acabavam no teto, portas que davam nas paredes. Criava cômodos e os selava. Ordenava a criação de passagens secretas. Dizem que ela nunca dormia no mesmo quarto 2 noites seguidas. O saldo da reforma só pôde ser contabilizado após a morte de Sarah. 160 quartos, 2.000 portas, 10.000 janelas, 47 escadas, 47 lareiras, 13 banheiros e 6 cozinhas. É visto por muitos como a casa mais assombrada dos Estados Unidos. Reitoria de Borley, Inglaterra. A construção foi erguida em 1862 para receber a família do reverendo Henry Dyson Ellis Bull. Logo em 1863, fatos estranhos começaram a acontecer. As pessoas que moravam na casa relatavam ouvir passos, pancadas e vozes pelos recintos. Em 1892, o vigário morreu e quem tomou posse da casa foi seu filho Harry Bull. Mas os fenômenos assombrosos não cessaram. As 4 irmãs de Harry avistaram ao mesmo tempo o espírito de uma freira no jardim da residência e a sua mulher, a Sra. Smith, disse ter enxergado uma carruagem fantasma puxada por cavalos fantasmas durante a noite. A partir de 1930, quando o reverendo Lionel Forster e a sua família se estabeleceram na casa, as manifestações passaram a ter caráter travesso, agressivo, mensagens nas paredes, objetos arremessados e até o incêndio de um cômodo foram algumas das experiências ocorridas. A mulher de Fowler disse ter sido arremessada da cama certa noite em 1937. Harry Price, um pesquisador de fenômenos psíquicos, foi estudar cientificamente os acontecimentos da reitoria de Borley, com mais 48 pessoas que ele recrutou. Um dos resultados alcançados foi a conversa com 2 espíritos, o de uma freira que diz ter sido assassinada naquele local antes da construção da reitoria,
e outro que se identificou como Sunex Ramuris, que disse que a casa iria ser incendiada. De fato, 11 meses depois, em 1939, a reitoria pegou fogo e foi completamente destruída. Deixa o like, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.